16 de setembro, Café com Deus Pai. Fortaleça suas raízes. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Salmos 92, 12. Antes de ser rei de Israel, Davi foi pastor de ovelhas, mas, além disso, ele era músico e compositor. No salmo que lemos, ele traça um paralelo entre o desenvolvimento de algumas árvores com a vida de uma pessoa justa. O justo é aquele que age de acordo com os ensinamentos de Deus, com as Escrituras, não aquele que busca justiça própria, pois entende que os padrões celestiais são muito mais elevados que os humanos. Algo que me ensina muito em relação à palmeira é o fato de ela conseguir sobreviver em circunstâncias desfavoráveis, como em ambientes desérticos, sem água aparente e em meio a temperaturas extremas. Isso ocorre porque ela possui raízes muito profundas. Aprendo que quando estamos enraizados em Deus, nenhuma circunstância contrária pode nos abalar ou influenciar negativamente, pois não vivemos das condições exteriores. Saiba que a profundidade com Deus é o que vai sustentar você em meio às adversidades da vida. Já o cedro do Líbano tem uma característica extraordinária. Ele primeiro cresce e fortalece suas raízes, e só depois se desenvolve exteriormente. Também aprendo que há fases na vida nas quais os outros não verão seu crescimento ou progresso, porque é o tempo de fortalecer suas raízes no secreto com Deus. Só assim estaremos preparados para as tempestades e circunstâncias da vida. A partir de hoje, decida não viver de aparências ou de opiniões alheias, mas fortaleça suas raízes em Deus, por meio do cultivo de um relacionamento profundo com Ele, pois é o crescimento interior que dita o exterior. No tempo certo, você florescerá e crescerá para a glória de Deus. Só suporta a tempestade quem tem raízes. Hoje é o dia 259 de 365. A leitura bíblica de hoje é Hebreus, capítulo 1. E a palavra-chave de hoje é crescimento. Vamos para a leitura de Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Antes de fazermos a leitura, vamos entender um pouco de Hebreus. Hebreus é uma carta que foi escrita para o povo dos hebreus. Por isso que o nome desse livro da Bíblia é Hebreus. É porque esse livro foi escrito para explicar para o povo hebreu a respeito de Deus, a respeito do relacionamento com Deus. E no capítulo 1, nós não sabemos quem escreveu Hebreus. Algumas pessoas pensam que foi Paulo, porque a forma como o livro foi escrito indica que foi ele. Algumas pessoas dizem que foi um sacerdote anônimo que escreveu a respeito do povo hebreu para explicar para o seu próprio povo a respeito de Deus. E outras pessoas dizem que foi Lucas. Lucas era um médico grego que acompanhou Paulo em suas viagens missionárias.
por ele ter um grande relacionamento com Paulo, ele pode ter aprendido a respeito do povo hebreu e ter tido a capacidade de escrever para o povo hebreu. O autor que escreveu Hebreus, ele não se identifica. Então, não se sabe quem escreveu essa carta. Mas o fato é que em Hebreus, ele nos fala aqui no capítulo 1, que no passado Deus falou com o povo hebreu através de profetas. Quem estuda a Bíblia sabe que no Antigo Testamento Deus enviou vários homens que eram os profetas que entregavam os recados de Deus para que o povo recebesse iluminação e soubesse o que fazer. Mas depois da fase dos profetas, Deus enviou o próprio Filho dele, Jesus Cristo. E quando Jesus veio para a terra, ele pregou sobre o reino de Deus, ensinando que o reino de Deus consiste em receber Jesus e crescer na oração e no relacionamento com Deus no secreto. Jesus disse isso. Para que você seja ouvido por Deus, você deve entrar na porta do seu quarto, fechar e falar com Deus em secreto. O seu Pai te ouvirá em secreto e te recompensará. Recompensará trazendo força, trazendo sabedoria, trazendo paz, trazendo comunhão, trazendo paciência, trazendo a iluminação a respeito de como resolver cada circunstância que está à sua volta. E relacionando com a mensagem que nós lemos hoje, quando você aprofunda o relacionamento com Jesus, lendo os seus ensinamentos e obedecendo esses ensinamentos, você se aproxima de Deus. E você, tendo essa força que vem de Deus, você vence todas as circunstâncias exteriores, porque você tem raízes. Então, o livro de Hebreus é um livro que anima o povo dos hebreus, dizendo assim: no passado, Deus falava por profetas, mas agora ele enviou o próprio Filho para se revelar a nós, e o Filho disse mais uma coisa: quando vocês recebem o Filho, que é Jesus, vocês recebem o Espírito Santo. Antigamente, os profetas entregavam o recado de Deus e as pessoas tinham que seguir sem ter o auxílio do Espírito Santo. Quando veio o Filho, que é Jesus, ele disse: além de Deus revelar ele próprio para o povo, ele deu um presente. Ele disse: todos aqueles que recebem Jesus vão receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus, que começa a morar em nós. E como ele mora em nós, ele fala conosco de perto. Ele nos dá força nas horas difíceis e ele nos dá o consolo de que ele está conosco todos os dias. Então, a vinda do Filho, que é Jesus, para a terra, e a sua morte com a sua ressurreição, nos trouxe uma nova vida, onde as raízes que nós podemos criar no relacionamento com Deus são mais profundas. Vamos ler agora Hebreus capítulo 1 e entender isso que o escritor dos Hebreus fala para nós. Ele diz: antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nestes últimos tempos, ele nos falou por meio do seu Filho. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas e foi por meio dele que Deus criou o universo. Então ele está falando que
Antigamente, Deus usava os profetas para falar conosco, mas agora, nesses últimos tempos, nos tempos em que Jesus veio para a terra, Deus começou a falar conosco por meio de Jesus. E foi por meio de Jesus que tudo o que está criado foi criado no universo. Versículo 3. O Filho, que é Jesus, brilha com o brilho da glória de Deus. Então ele está dizendo que Jesus é a própria glória de Deus. Ele é o próprio Deus. E é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu, do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Então, no versículo 3, ele está dizendo que Jesus revela a própria glória de Deus, ele é a perfeita semelhança do próprio Deus. Quer dizer, ele é Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. Isso se chama providência. O que é providência? É que quando Deus criou o céu, quando ele criou a terra, quando ele disse que haja luz, que haja dias e noites, que haja lua, estrelas e sol, que haja chuva, que haja verão, inverno, outono, primavera, que haja florescimento de plantas, flores, árvores, que haja animais. Quando ele disse isso, quando as coisas foram criadas, uma única palavra dele continua para sempre, fazendo com que a terra continue funcionando todos os dias, porque o poder da palavra dele é grande. Uma vez que ele fala que alguma coisa deve acontecer, aquilo acontece eternamente, porque ele tem poder de declarar palavra poderosa. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, quando Jesus morreu na cruz, o sangue dele purifica os seres humanos que recebem ele de todo o pecado. Então ele sentou-se no céu. Depois que ele morreu, ele ressuscitou. Ele sentou-se no céu do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. E ele está lá, desde que ele ressuscitou, do lado direito de Deus. E é ele que intercede por nós. Agora o versículo 4. Assim, Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos e lhe deu um nome que é superior ao nome deles. Muitas pessoas fazem imagens de anjos e elas dizem que fazem preces para o anjo Gabriel, para o anjo Miguel, para o anjo que é esse ou aquele, mas aqui no versículo 4 está escrito que quando Deus deu todo o poder para o Filho, ele fez que o Filho fosse superior aos anjos. Ele deu um nome que é superior ao nome dos anjos. Então, toda prece deve ser feita para Jesus, porque Jesus é que está com o nome superior a todo nome. E Jesus é que está do lado direito de Deus. Não faça preces, rezas, orações para anjos, porque Deus deu para o Filho, que é Jesus, todos os poderes, para receber as orações e para interceder e dar a resposta para aquilo que precisamos. O próprio Filho, que é Jesus, disse: entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai. Fala diretamente com o pai, em secreto, porque ele vai te ouvir. Você não precisa fazer nenhuma prece, reza ou oração para nenhum santo. Pedro, Tiago, João, todos os santos estão mortos. Eles cumpriram a vida deles e a missão deles, mas só o Filho continua para sempre com a missão
de receber as orações dos santos e interceder junto ao Pai. Não são anjos e nem santos, mas somente o Filho que escuta as orações. Fortaleça as raízes no Filho, porque ele intercede por todos diante de Deus. Faça as orações diretamente para Deus em nome de Jesus, em nome do Filho. Versículo 5. Pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: Você é o meu filho. Hoje eu me tornei o seu pai. E também não disse a respeito de nenhum anjo: Eu serei o pai dele, e ele será o meu filho. Deus disse para Jesus: Esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Mas Deus nunca falou para nenhum anjo: Você é o meu filho, e hoje eu sou seu pai. O autor de Hebreus está mostrando para os hebreus: não adorem anjos, porque Deus só disse: Eu sou o teu pai para Jesus. Versículo 6. Porém, quando Deus enviou ao mundo o seu primeiro filho, ele disse: Que todos os anjos de Deus o adorem. De fato, Deus, quando Jesus estava sendo tentado no deserto, logo depois que Jesus venceu as tentações do diabo, Deus ordenou que os anjos o servissem, que os anjos dessem honra a Jesus. Então isso mostra que Deus escolheu o Filho para receber toda a sua glória. Versículo 7. A respeito dos anjos, Deus disse: Deus faz com que os seus anjos se tornem ventos e os seus servidores chamas de fogo. Então, Deus ele enviou os seus anjos para serem como ventos, que vão por todos os cantos do mundo para derramar as bênçãos dele sobre os santos. Oramos a Deus em nome de Jesus. O Filho ouve as orações e intercede ao Pai, e o Pai manda que os anjos venham sobre a terra como ventos, para derramar as bênçãos que os seus filhos pedem. Os seus servidores se tornam chamas de fogo. Quem são os servidores? Aqueles que pregam o nome de Deus. Ele faz que os que pregam o nome dele sejam como chamas de fogo. Chamas de fogo queimam. Queimam o quê? As impurezas, as mentiras, os enganos, o pecado. Os que pregam o reino de Deus mostram o que está errado. Mostram por que a bebida, o cigarro, a prostituição, a pornografia, a mentira, a avareza, a cobiça, a inveja carregam o mal. Quando se fala que a inveja paralisa a pessoa e faz com que a pessoa corra o risco até de querer a morte do seu próximo por causa do seu sucesso, nós estamos mostrando o caminho da prosperidade. A prosperidade começa quando se para de se comparar com o próximo e quando se passa a tomar as atitudes para cuidar da própria vida, traçando planos para cuidar dos próprios caminhos que levam ao sucesso. O tempo que se para avaliar, cuidar, se comparar com o próximo é um tempo que carrega pensamentos maus no próprio coração. Quando se fala que a pornografia gera o mal, se mostra que a pessoa perde a noção e o valor de ter um relacionamento com uma pessoa, com fidelidade, construindo a sua própria família, e a pessoa carrega pensamentos que levam à sua própria destruição. Quando ela sai na rua, quando ela está no seu local de trabalho, quando ela está na universidade, na faculdade, os pensamentos perversos vão tomando a atenção, que impedem que a pessoa se concentre totalmente no seu progresso. Quando se fala que a bebida e o cigarro são vícios, se fala que ocorre a destruição dos pulmões, a destruição dos rins, a destruição do fígado
E quando o nosso corpo físico está sendo destruído, o nosso cérebro não reage completamente para o nosso bem-estar. Então, tudo que os servos de Deus falam são como chamas de fogo, que queimam a cegueira, que queimam as impurezas, que queimam aquilo que está bloqueando, que está impedindo que a pessoa siga pelo caminho certo. Versículo 8. Mas a respeito do Filho, ele disse: O teu reino, ó Deus, vai durar para todo sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. 9. Tu amas o bem e odeias o mal. Foi por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu e te deu a alegria de receber uma honra muito maior do que a dos teus companheiros. Deus disse isso para o Filho. Deus olhou para o Filho e disse: O teu reino. E Deus Pai chamou o Filho de Deus. Chamou o Filho de: Você é semelhante a mim, é como eu. Então o teu reino, ó Deus, vai durar para todo sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. Deus deu o povo para Jesus e chamou Jesus de Deus, dizendo: Você tem a mesma honra e glória que eu. E Deus disse para Jesus assim no versículo 9: Tu amas o bem e odeias o mal. Foi por isso que Deus, o teu Deus, agora Deus está falando dele próprio, o Deus Pai. Por isso que eu, que sou o teu Deus, te escolhi e te dei a glória de receber uma honra muito maior do que a dos teus companheiros. O próprio Deus deu para o Filho a honra maior sobre todos. Versículo 10. E as Escrituras também dizem: Tu, Senhor, no começo criaste a terra, e com as tuas próprias mãos fizeste os céus. 11. A terra e o céu vão acabar, mas tu viverás para sempre. Eles ficarão velhos como roupa. 12. Tu os dobrarás como se dobra um casaco, e serão trocados como se troca de roupa. Mas tu és sempre o mesmo, e a tua vida não tem fim. Então, a Bíblia fala a respeito de Jesus, dizendo que ele é o Senhor que criou a terra e que com as próprias mãos ele fez o céu. Mas a terra e o céu vão passar, mas Jesus continuará com o seu reino. Versículo 13. Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Versículo 14. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Então, esse capítulo 1 de Hebreus serve para explicar para nós, para os hebreus. Ele foi escrito para os hebreus, para explicar para eles que eles não deveriam adorar os anjos. E essa carta ficou na Bíblia para que hoje sirva para nós, para entendermos que somente o Filho, que é Jesus, é que traz a fortaleza das nossas raízes em Deus. Você já está com Jesus? Porque para você ter fortaleza nas suas raízes com Deus, você precisa de Jesus, porque o próprio Deus deu para o Filho toda a glória dele, para que todo aquele que recebe Jesus tenha essas raízes nele. Se você não aceitou a Jesus, não recebeu ele em uma oração especial, faça essa oração comigo agora. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você recebeu Jesus como seu Senhor. Então agora você tem o próprio Filho de Deus, que é o que leva
ao fortalecimento das suas raízes com Deus. Você tem o Filho, você tem Jesus. Então você tem o caminho que recebe a direção para o próprio Deus. Você disse que Ele é o teu Salvador. Significa que você recebeu o perdão dos seus pecados. Quando Jesus morreu na cruz, o sangue dele nos purifica dos pecados e nos salva dos nossos pecados. Você pediu nessa oração para escrever o seu nome no livro da vida. O livro da vida é um livro que está no céu, onde estão os registros dos nomes dos que receberam Jesus aqui na terra. Então o seu nome agora está lá. E você recebeu como presente o Espírito Santo, que Jesus disse: quem recebe a mim, recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo agora mora em você. Quando você estiver para fazer algo errado, você vai sentir um aperto no seu coração e vai ouvir dentro de você dizendo: não faça isso, isso não me agrada. E o Espírito Santo vai conduzir você a querer orar e a querer falar mais com Ele. Quando você sentir um aperto dizendo ore, então comece a orar. Fale com Deus diariamente. Comece a ler a Bíblia diariamente. Comece a procurar aprofundar as suas raízes em Deus. E você vai ser como a palmeira e você vai ser como o cedro do Líbano. Você vai receber fortaleza em Deus. E você vai poder florescer e vai mostrar pelas suas palavras, pelas suas ações, pelas suas atitudes, na forma de se relacionar com a sua família, com as pessoas, que a glória de Deus está sobre você. Deus abençoe o seu dia, hoje e sempre, grandemente. Amém.